Nossa Terrestre agradece a presença de todos e peço a gentileza de desligar os seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para o modo silencioso. Esta sessão está prevista pela audiência pública número 126 de 2012 e está de acordo com o disposto na resolução 3705 de 10 de agosto de 2011, que regulamenta os procedimentos referentes às audiências e consultas públicas no âmbito da INTT. E também pela deliberação número 174 de 14 de agosto de 2012, que tem por objetivo tornar público e colher contribuições para o aprimoramento das minutas do edital e do contrato relativos ao processo de concessão para exploração do serviço público de transporte ferroviário de passageiros por trem de alta velocidade na estrada de ferro EF 222, no trecho entre os municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, São Paulo, incluindo operação, manutenção e conservação do TAG Rio de Janeiro-Campinas, precedida do fornecimento e montagem da superestrutura ferroviária, do material rodante e dos sistemas necessários à futura operação. A audiência pública prevê a realização de sessão presencial para apresentação da documentação disponibilizada e colher contribuições de participantes interessados em se manifestar oralmente. Até a presente data, foram realizadas sessões públicas nas seguintes cidades e datas. 11 de setembro, Brasília DF, 13 de setembro, São José dos Campos, São Paulo, 14 de setembro, Aparecida, São Paulo, 18 de setembro, Rio de Janeiro e 19 de setembro, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Hoje, realizamos em Campinas, São Paulo, e amanhã, dia 21 de setembro, em São Paulo, São Paulo. A INTT fez a divulgação do aviso desta audiência pública, promovendo a publicação no Diário Oficial da União, no dia de 3 de agosto de 2012, seção 3, página 150. E também a publicação nos seguintes jornais de grande circulação no país, no dia 24 de agosto de 2012. Brasil Econômico, Correio Brasiliense, Correio Popular de Campinas, São Paulo, Diário Comércio e Indústria, o Estado de São Paulo, o Globo e o Valor Econômico. Iniciamos agora este ato público, convidando para compor a mesa diretora o presidente da Sessão Pública Presencial da Audiência número 126 de 2012, o senhor Leonardo Mesquita Cavalcante. A secretária desta audiência, a senhora Rafaela Paiva Brandão Lima. O representante da Superintendência Executiva da INTT, o senhor Roberto Dias da Vinha. O representante da Procuradoria-Geral da INTT, o senhor Diogo Souza Moraes. E o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o senhor Gabriel Ervilha. Pode sentar. Para abrir este ato público, passo a palavra ao presidente da sessão pública, o senhor Leonardo Cavalcante. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Declaro aberto este ato referente à audiência pública número 126 de 2012, que tem como objetivo de tornar pública e colher contribuições para aprimoramento das minutas do edital do contrato de concessão relativos ao processo de concessão para a exploração do serviço público de transporte ferroviário de passageiros por trem de alta velocidade na estrada de ferro EF 222, no trecho entre os municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, incluindo a operação, manutenção e conservação do TAV Rio de Janeiro Campinas, precedida do fornecimento e montagem da superestrutura ferroviária, do material rodante e dos sistemas necessários à futura operação. Este ato será conduzido nos termos da resolução NTT 3705, de 10 de agosto de 2011, e da deliberação número 174, de 14 de agosto de 2012. Os procedimentos previstos destacam os seguintes. Das 9 às 9h30, credenciamento dos presentes, identificação e inscrição para manifestação oral.
Das 9h30 às 9h40, abertura e formação da mesa. Das 9h40 às 10 horas, apresentação da proposta. Das 10 às 10h15, intervalo para recebimento de manifestações por escrito durante a sessão presencial. Das 10h15 às 10h30, registro das manifestações por escrito, encaminhadas previamente e as recebidas durante a sessão presencial. Das 10h30 às 13 horas, pronunciamento dos inscritos por ordem de inscrição e às 13 horas o encerramento. Da forma de participação. Por motivo de segurança, o número de participantes na sessão pública será limitado à capacidade do local de realização do evento, informado no aviso da audiência pública. As contribuições por escrito foram encaminhadas das 9 horas do dia 23 de agosto de 2012 até as 18 horas do dia 24 de setembro de 2012, horário de Brasília. Por meio do formulário de envio de contribuições, disponível no site eletrônico da NTT, www.antt.gov.br, audiência pública número 126 de 2012 e www.tafbrasil.gov.br, pela via postal ou durante a sessão pública presencial. Comunicado relevante. Informo que as manifestações encaminhadas no período de 23 de agosto de 2012 a 5 de setembro de 2012, por meio do formulário eletrônico de envio de contribuições, não foram registradas, devido a problemas técnicos constatados no sistema informático da NTT. Ao tempo em que apresentamos nossas desculpas pela falha sanada no sistema e solicitamos o reenvio das contribuições eventualmente encaminhadas nesse período por meio do formulário eletrônico disponível nos endereços eletrônicos www.ntt.gov.br, audiência pública número 126 de 2012 e www.tafbrasil.gov.br. A participação pessoal no direito à manifestação oral durante a sessão presencial estarão condicionadas ao credenciamento no horário previsto para o credenciamento dos presentes, identificação para a manifestação oral conforme a programação descrita. A inscrição do interessado que se manifesta oralmente será realizada no ato do credenciamento, limitada ao tempo de duração da sessão para adequar os trabalhos. As manifestações orais serão feitas com observância da ordem de inscrição. Conforme previsto no parágrafo único do artigo 21 da Resolução nº 3.705 de 2011, os representantes, inclusive aqueles que atuam em nome de organizações e associações, deverão apresentar os documentos legais de representação no ato do credenciamento para a participação do evento ou previamente mediante correspondência encaminhada por meio eletrônico ou físico para a sede da NTT no endereço Setor de Clubes Esportivos Sul, SCS, lote 10, trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003. Somente será permitida a manifestação de um representante de cada empresa ou entidade, observando o tempo de manifestação fixado para a sessão pública. Aos participantes que se inscreverem para manifestações com representante de duas ou mais empresas ou entidades representativas do setor regulado, ou ainda com morador individual representante de uma ou mais empresas ou entidades representativas, será assegurada uma única manifestação com o dobro do tempo concedido aos demais moradores individuais. Cada inscrito, obedecendo a ordem de inscrição, a priori disporá de 3 minutos para se manifestar, podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de 1 minuto. A critério do presidente, havendo tempo, poderá ser permitido o retorno de oradores para complementar suas considerações após a manifestação de todos os inscritos. O presidente da audiência poderá fixar o tempo diferente de 3 minutos para as manifestações orais, tendo em vista o número de inscritos. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integral ao relatório final da audiência pública será disponibilizado no site eletrônico da NTT. As contribuições que não versarem sobre a matéria específica objeto dessa audiência pública não serão consideradas. As manifestações serão formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas
desde que o autor ou seu representante tenha sido registrado e esteja presente por ocasião da resposta. As manifestações orais serão registradas de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. A sessão pública presencial será conduzida por uma mesa diretora composta pelos seguintes membros: presidente, secretária e representantes da Procuradoria-Geral da NTT, da Superintendência Executiva da NTT e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ao presidente da sessão pública competirá, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, o presidente poderá conceder e cassar a palavra de participantes, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização da audiência. Do relatório. Encerrada a audiência, será elaborado registro específico por escrito que deverá ser divulgado no site da NTT, salvo caso do sigilo. O relatório poderá conter respostas consolidadas em bloco para o caso de manifestações idênticas ou que possuem o mesmo objeto. As contribuições com objeto diverso da matéria submetida à audiência pública não serão analisadas no relatório de que trata esse artigo. O relatório será submetido à diretoria colegiada da NTT. A documentação referente à audiência pública número 126 de 2012 está disponível no site eletrônico da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública número 126 de 2012. Portanto, senhoras e senhores, passo a palavra ao representante da Superintendência Executiva da NTT, SUREX, o senhor Roberto Dias Davi, para apresentar o resumo das documentações disponibilizadas nesta audiência. Bom dia, senhoras e senhores. Há pelo menos 3 décadas, vem sendo estudada uma solução para o transporte de passageiros e cargas ao longo do eixo Rio, São Paulo, Campinas. Convergentemente, esses estudos indicam a necessidade da implantação de um sistema de trem de alta velocidade como forma de possibilitar o equacionamento da oferta da capacidade de transporte diante da crescente demanda por esses serviços ao longo do corredor. Nesse sentido, a partir de 2007, foram realizados estudos de viabilidade para verificar a necessidade, para avaliar as condições de implantação de um sistema de trem de alta velocidade nesse corredor. Fundamentado nesses estudos, foi inicialmente instituído um processo de licitação para a concessão desses serviços, de acordo com o modelo que atribuía ao proponente vencedor a responsabilidade pela elaboração do projeto executivo, a construção do sistema, operação e manutenção do mesmo, bem como a responsabilidade de transferir a tecnologia implantada, e essa modelagem não se mostrou adequada, não se mostrando atrativa para o mercado. Desta forma, tendo em vista a manutenção das condições que tornam imprescindíveis a realização de uma intervenção estruturante naquele que constitui o principal corredor de transporte do país, foram feitos novos estudos visando estabelecer uma nova concepção de modelagem mais adequada. O novo modelo concebido para a implantação do sistema TAV Rio de Janeiro-Campinas prevê a divisão desse projeto em 3 conjuntos distintos de atividade, que foram assim constituídos de forma a melhor equilibrar a expertise e o porte econômico requeridos para a sua realização com os riscos associados à execução das mesmas, quais sejam. O primeiro conjunto de atividades corresponde à primeira etapa da estratégia de implantação do sistema e abrange a operação, manutenção do sistema, a execução de tarefas relativas à montagem da superestrutura ferroviária, implantação de sistemas
operacionais, de controle e de segurança, e do fornecimento do material rodante, bem como ainda compreende as atividades referentes à transferência da tecnologia que vier a ser implantada. O segundo conjunto de atividades, que corresponde a outra etapa do projeto de implantação, refere-se à realização de estudos e atividades associadas à elaboração do projeto executivo do sistema, que considerará, entre outros pontos, os parâmetros da tecnologia adotada, como, por exemplo, seções de túneis, pontes e viadutos. E o terceiro conjunto de atividades, correspondente à última etapa do projeto de implantação do TAV, compreende as atividades relativas à construção da infraestrutura ferroviária, das demais instalações e edificações do sistema. De fato, com essa divisão de etapas de projeto de implantação do TAV Rio de Janeiro e Campinas, os custos estimados dos investimentos relativos à primeira etapa da estratégia de implantação do projeto do TAV correspondem a cerca de 8,7 bilhões de reais, cerca de 25% do custo total dos investimentos previstos para a complementação do projeto, que orça em torno de 35,6 bilhões de reais. Bem, para que fique bem claro, é importante frisar que esse sequenciamento de etapas do projeto de implantação do TAV Rio de Janeiro e Campinas decorre da necessidade de, em primeiro lugar, ao selecionarmos o operador que irá exercer a concessão do sistema e ofertar a tecnologia, conhecermos qual o tipo de trem de alta velocidade que ele pretende montar, qual a tecnologia que ele irá adotar, ou seja, o tipo de trem que será adotado, de forma que se possa, em sequência, elaborar o projeto executivo do sistema, pois somente com um projeto executivo definido é que, em etapa posterior, poderá ser realizada a construção da infraestrutura do sistema. De acordo com essa estratégia de implantação do sistema TAV Rio de Janeiro e Campinas, as presentes minutas de edital e de contrato, que no momento estão submetidas à apreciação pública a fim de obter contribuições para o aperfeiçoamento dessa documentação, referem-se então somente à etapa de seleção do operador do sistema e definição da tecnologia que será adotada. A realização dessa etapa se fará por meio de um processo de licitação cujos principais elementos passaremos a apresentar. Assim, o objeto da licitação envolve a outorga do direito à exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, a definição da tecnologia a ser adotada, incluindo o fornecimento e a montagem da via permanente, a construção da proteção acústica, implantação dos sistemas de sinalização, eletrificação, telecomunicação, segurança e dos sistemas operacionais, bem como projeto e fornecimento do material rodante e de equipamentos de manutenção necessários à futura operação do sistema. Estabelece ainda essa etapa, que será a responsabilidade pela transferência da tecnologia implantada no trem de alta velocidade Rio de Janeiro e Campinas por parte da concessionária. O presente edital prevê a realização dessa licitação em 4 fases. A primeira fase refere-se à pré-qualificação financeira e técnica dos proponentes que se apresentarem, exigindo a entrega de uma garantia de propósito, a comprovação de tempo de operação comercial desse sistema de trem de alta velocidade não inferior a 10 anos, experiência no desenvolvimento de projeto de fabricação de material rodante e também de experiência na implantação de sistemas de sinalização, eletrificação, telecomunicação e segurança. Prevê que os participantes não podem ter operado sistema de trem de alta velocidade em que haja ocorrido acidente fatal no período de 10 anos.